Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Turma, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro 3. Lembrando que eu já introduzi o conteúdo na aula passada, dia 11, e hoje a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Olha só, pessoal, nós iremos estudar hoje estrutura geológica e relevo. Quando nós falamos em estrutura geológica, nós estamos nos referindo às rochas que compõem determinado local. Analisando essas rochas, a gente vai ver a idade dessa formação geológica. A gente vai compreender alguns eventos desse lugar. Então vejamos, nós temos aqui três exemplos principais de estruturas geológicas. Três exemplos são escudos cristalinos ou maciços antigos, que são as mais antigas, formadas no período pré-cambriano, na era pré-cambriana e também na era paleozoica. Então, pessoal, o mais antigo desses três são os escudos cristalinos. Eles são compostos principalmente de rochas magmáticas ou ígneas e também das rochas metamórficas. Então, pessoal, além disso, a gente tem bacias sedimentares que são um pouco mais jovens que os escudos cristalinos. A gente vai ver que foi formado no período paleozoico, mesozoico e cenozoico, nas eras, né? Então, pessoal, essas bacias sedimentares, como o próprio nome já diz, nos remete à ideia de sedimentos. É um local de deposição de material. Então, é onde vão sendo depositados os materiais e vão fazer com que surja esse tipo de rocha nesse determinado local, certo? E nós temos ainda os dobramentos modernos, que são os mais recentes, que já são da era cenozoica, certo? Então, olha só, esses dobramentos e modernos já nos dá a ideia de que é o dobramento da superfície terrestre e que são jovens, não é? De acontecimento geológico recente, relativamente recente. A gente sabe que quando fala em geografia, né, na geologia, a gente sabe que o recente não é algo tão novo assim, mas são os mais novos se comparados a bacias sedimentares e aos escudos cristalinos. Como são formados esses dobramentos modernos? Eles são formados devido à força que há no interior da Terra, faz com que dobrem, formando cadeias montanhosas. Então, pessoal, essas formações montanhosas, elas são mais jovens e ocorreram devido a fenômenos no interior do planeta Terra. Isso vocês vão ver na página 6 do livro de vocês, ok, pessoal? Vamos para a página 7, onde nós temos a estrutura geológica do relevo brasileiro. Turma, vejamos. No relevo brasileiro, a gente vê que predominam os planaltos. Algumas pessoas acham que são as planícies devido ao nosso relevo ser um relevo antigo. Por que antigo? Porque uma característica, não existem dobramentos modernos. Então, aqui no Brasil, não existem dobramentos modernos, certo? Por quê? A gente sabe que nós estamos no meio de placas tectônicas e não no encontro delas, e aí essa nossa localização vai definir, né, muita coisa sobre o nosso relevo. Então, pessoal, nós temos escudos cristalinos, 36% do nosso território é composto por escudos cristalinos, e 64% por bacias sedimentares, certo? Então, a gente vai ver que isso aqui, pessoal, tem muito a ver com o nosso relevo. Vai ver que nós temos muitos planaltos e nós temos também algumas áreas de planície. Então, a gente vai ver que acontece a erosão e deposição dos materiais, o que vai fazer com que existam bastantes bacias sedimentares, ou que explica, né, essa ocorrência dessa quantidade de 64% do nosso território ser composto por bacias sedimentares. Então, pessoal, o relevo e sua importância. Se antes de passar para o relevo e sua importância, dei uma lida no conteúdo da página 7, ok? Que vai falar sobre a nossa estrutura geológica. A gente vai compreender como é a configuração do relevo brasileiro. Então, pessoal, o relevo e sua importância. O relevo é muito importante e ele define muita coisa sobre um determinado local. Por exemplo, o Rio de Janeiro, a gente sabe que tem o Pão de Açúcar, tem lá morros, né, famosos, áreas conhecidas, turísticas até. E, pessoal, isso está diretamente relacionado ao relevo. É o relevo. O que é relevo? O relevo é essa formação da superfície, né, terrestre, da litosfera. Então, a gente vai ver que no Brasil existem áreas com relevo muito acidentado. Então, lá no Rio de Janeiro, como eu já citei o exemplo, é uma área de relevo bem acidentado.
Em contrapartida, existem áreas com relevo menos acidentado, como é o caso de São Paulo, tão próximo, dois estados próximos e com características diferentes no seu relevo. E isso vai definir a ocupação. Como assim? É claro que a ocupação do relevo, ela vai acontecer principalmente em áreas planas, né? Em áreas que possibilitem essa construção de moradias e comércio, sem contar que alguns tipos de relevo são obstáculos para a construção da cidade, como eu acabei de dizer, porque são áreas impróprias para a construção e também, pessoal, encarece construções como, por exemplo, estradas, ferrovias, porque as empresas que constroem vão achar difícil, vão achar complicado aquela construção ali e vão encarecer a obra. Então, turma, também está relacionado à questão de valores, tanto isso que eu falei, o encarecimento, como outros tipos de valores. Por exemplo, existem áreas de relevo que vão possibilitar o turismo. Então, a gente vê aqui no livro de vocês, na página 8, onde nós temos exemplos disso. Tem uma área aqui lá no Mato Grosso, que é a Chapada dos Guimarães, no mesmo município. Então, é uma área que atrai pessoas por conta do seu relevo, então vai favorecer essas questões. Então vejamos bem, o próprio relevo que atrapalha o surgimento de uma cidade em determinado local, que vai prejudicar o sítio urbano, né? A gente já estudou sobre isso, o sítio urbano de um local, vai favorecer o desenvolvimento de outras atividades. Então tem essa questão também de valores relacionados ao relevo. Então é importante analisar essas questões, pessoal. Olha só, nós vamos ver aqui as principais unidades de relevo. Existem 4 principais unidades de relevo e elas são muito conhecidas por nós. A gente começa a estudar isso muito cedo. Então, nós estudamos planaltos, planícies, depressões e montanhas. A gente sabe que planaltos são aquelas áreas com ondulações, não é? Como o próprio nome já diz, é áreas onde em algum lugar é mais plano, o outro é formada por serras, enfim, com ondulações. Planícies são áreas, vamos citar um exemplo aqui, próxima ao litoral existe uma área de planície, não é? É uma área plana, também o próprio nome já está dizendo, e que vai receber mais sedimentos do que eliminar. Então aqui acontece mais o processo de sedimentação. Enquanto nas áreas de planalto vai acontecer mais o processo de erosão, certo, pessoal? Então olha só. Existem ainda as depressões. As depressões podem ser relativas ou absolutas. O que é que vai diferenciar isso? O nível do mar. Aquela depressão que está acima do nível do mar, ela é uma depressão relativa. E aquela que está abaixo, ela é uma depressão absoluta. Se vocês não entenderem essa questão de depressão relativa ou absoluta, vocês me perguntem no privado que eu posso fazer um vídeo explicando melhor essas 4 unidades de relevo, ok? E nós temos ainda as montanhas, que são as mais jovens. E o que são montanhas? São áreas com uma altitude elevada, certo, pessoal? Formada devido ao movimento no interior do planeta Terra, são forças internas, ok? Então, pessoal, além disso, nós ainda temos outras unidades de relevo, cada uma com suas características, e vocês irão fazer a leitura delas na página 10. Nós temos detalhadamente cada uma. Olha só, pessoal, nós temos, além das 4 principais, a gente ainda vai ter chapadas, tabuleiros, morros, terraços, falésias, serras e escarpas. Vocês irão fazer a leitura destas unidades, certo? Na página 10 do livro de vocês, observar as imagens onde há diferença entre cada uma. Ok, turma? Qualquer dúvida podem chamar no privado, certo? Fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!